Êxodo capítulo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir agora, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Amém. Abra agora, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, 21 e 22. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. Verso 20, agora o 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Amém. Irmãos, quando a gente pensa em deserto, nós temos pelo menos 2 imagens que vêm à nossa memória. A primeira delas talvez seja aquela geográfica, geológica. Deserto é um lugar específico onde não há uma abundância de vegetação, onde há uma carência de água, onde há muito calor durante o dia, profundo frio durante a noite, onde a sobrevivência é muito difícil e onde as espécies têm de ser muito bem adaptadas para sobreviver. E nós conhecemos alguns nomes: deserto do Sinai, deserto do Atacama, alguns nomes de deserto. Aqueles que estudam um pouco mais, que gostam de geografia, gostam de estudar os sistemas, os biomas, sabem que alguns cerrados mundo afora já se tornaram um deserto. Muito provavelmente a Caatinga, que tem no norte e nordeste, né, principalmente nordeste, já foi floresta, já foi cerrado, e com a cana-de-açúcar, né, algumas décadas, alguns séculos atrás, com a expansão da plantação de cana-de-açúcar, aquilo acabou ficando uma caatinga e o próximo passo é ser um deserto. A nossa caatinga aqui está ameaçada de se tornar um deserto. Então a gente pensa em deserto como esse lugar de areia, de calor, onde é muito difícil sobreviver. Mas há também a imagem de deserto como um lugar de solidão, como um estado. E alguém vai para o deserto e você não imagina às vezes esse lugar, mas imagina uma situação onde a pessoa fica em completa solidão. Muitas vezes na Bíblia nós encontramos pessoas indo ao deserto. Por exemplo, quando o Senhor Deus chama Abrão e diz: sai da tua casa, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor o faz peregrinar em lugares desertificados também. Ele caminha em lugares muito inóspitos, ele vai parar no Egito em algum momento, depois ele volta de lá. Mas naquele deserto, ele tem um encontro com a sua própria incredulidade. E Deus o chama para fora de uma barraca, para que ele olhe o céu, e Deus ali lhe faz de novo uma promessa muito poderosa, e ele crê, e ali ele começa a se tornar um homem de fé no deserto. A Bíblia nos conta que Jacó também, passando por um deserto, tem um encontro com o seu próprio medo, e ele é obrigado a lutar com um anjo, até que ele receba do anjo também uma promessa. Moisés,
Moisés, depois de ferir aquele soldado egípcio, ele atravessa o deserto, chega em Midian e se desloca muitas vezes durante 40 anos para o alto de montanhas, para que um dia ali ele tivesse um encontro com Deus numa sarça que não se consumia e tivesse de novo as suas forças para descer ao povo e libertar o povo, forças que o haviam abandonado há muitas décadas atrás. No deserto nós encontramos o próprio Israel durante 40 anos aprendendo a depender de Deus. No deserto, João Batista se tornou profeta. No deserto, o próprio Jesus venceu o diabo quando começa o seu ministério. Então, a palavra deserto na Bíblia, ela não é apenas um lugar geográfico, mas ela é também um lugar de desenvolvimento espiritual. E quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, nós temos que entender por que é que nós estamos na Terra. Nós todos fomos criados num único momento. A teologia e os vários teólogos debatem se a alma é criada no momento da fecundação, se a alma é incorporada no momento do nascimento, quando sai de dentro da mãe, se a alma já existia, já pré-existia. E é óbvio que um Deus que é eterno, que não tem continuidade, porque continuidade é alguma coisa de tempo, é um tempo contando outro tempo, outro tempo, outro tempo, e contado de tempo atrás, tempo atrás, tempo atrás. Mas Deus é eterno, Deus não está preso a uma continuidade nem para frente nem para trás. O que Deus faz, faz. Ele não fez e não fará. Para Deus há sempre um grande agora. Então toda a obra de Deus é. Por isso, quando Moisés, diante da sarça ardente no deserto, pergunta a Deus que aparece a ele e diz: quem és tu? Qual é o nome do Deus que manda-me de volta ao Egito para desafiar Faraó? Ele disse: eu sou. Tempo presente, eu sou o que sou, eu sou. Ele não é um Deus de futuro e não é um Deus de passado, ele é um Deus de presente, eternamente presente. Então todos nós fomos criados num único momento, junto com Adão e Eva. Ora, eu posso entender que eu estava dentro do meu pai e da minha mãe. Estive também dentro dos meus 4 avós, dos meus 8 bisavós, dos meus 16 tataravós, e assim por diante. Nós todos estávamos dentro de outras pessoas, e dentro de nós, filhos também sempre estiveram, não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Então, quando uma alma foi formada, todas as almas foram formadas. Quando o pecado entrou na primeira alma, a alma de Adão, passou a todas as almas que estavam lá dentro. Por isso a Bíblia diz que o pecado de um passou a todos, porque todos estavam dentro desse um. Mas é interessante, irmãos, como que observando a caminhada da gente e observando a caminhada dos outros, a gente fica pasmo com tantas deficiências, com tantos erros, com tantas deformações. Paulo, olhando para si mesmo e escrevendo em Romanos, ele vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu me proponho a não fazer, esse sim eu faço. E ele disse: maldito o homem que sou, quem me livrará dessa morte? Porque ele percebe que há uma operação do ministério da morte nele, porque ele não é dono da vontade dele. Ele percebe que existem forças que concorrem com a vontade dele, para que ele não faça absolutamente aquilo que ele quer, mas que ele faça aquilo que ele não quer. Então ele está lutando entre a força do desejo e a força do querer. Paulo, ainda falando sobre isso, quando ele escreve aos Gálatas, ele disse assim: a carne e o espírito militam entre si, para que vocês não façam o que vocês querem, mas cedam um dos dois. Por que é que eu vejo em mim a inveja? Por que é que eu reconheço em mim a inclinação à mentira, a preguiça? Por que é que eu vejo em mim a violência, o ciúme? Por que é que eu reconheço em mim tantas coisas ruins? Mas daí pode ser que eu seja carinhoso comigo e não olhe muito para mim, não reconheça muito. Pode ser até que o meu narcisismo se extrapole um pouco e eu não reconheça em mim
tantas deficiências, mas eu olho para os outros e digo assim: aquela pessoa ali é muito ciumenta, aquele cara eu não posso confiar nele, aquilo ali é uma serpente, é uma cobra, e eu começo a ver nos outros os defeitos. Mas a grande verdade é que nós somos todos farinha do mesmo saco. Tanto faz bater em Francisco como dar em Chico, é a mesma coisa. Nós todos somos pessoas com muitos defeitos. E por que é que nós temos todos estes defeitos? Porque todos nós estávamos em Adão, no momento em que Adão pecou. E quando Adão pecou e o pecado o deforma, também deforma cada um de nós. Mas nem todos foram deformados do mesmo jeito. Nem todos têm os mesmos defeitos. Minha mãe dizia alguma coisa muito interessante. Ela dizia assim: os dedos das mãos não são todos iguais. Se você olhar para o espelho, você tem espelho em casa? Quem tem espelho em casa? Olhe no espelho e olhe para o seu rosto. Você vai perceber que você não é tão simétrico como você pensa. Você vai ver que um olho é um pouquinho mais alto que o outro, que um olho olha para cá, o outro olha para lá um pouquinho, que uma narina é um pouquinho para baixo, é um pouquinho mais aberta, que uma sobrancelha está um pouco para cima, então ela pula enquanto a outra fica quietinha. Você vai começar a descobrir que as suas orelhas não estão exatamente iguais. E se você começar a perceber direitinho, você vai ficar até triste e vai falar assim: eu achei que eu era mais bonita, e eu começo a ver defeitos em mim. A gente vê defeitos na gente. Os filhos não são todos iguais. Nós não somos nada iguais. Você tem um filho que é extremamente amoroso, o outro é tosco, é bruto. Um fala com delicadeza, o outro grita. Um filho é trabalhador, junta dinheiro, tem poupança, com 14 anos está trabalhando, com 16 anos está investindo, com 18 anos já comprou o carro. O fato é que tem gente que consegue chegar aos 18, aos 20 com um patrimôniozinho. Meu irmão, primeiro irmão, era assim, era mão de vaca, munheca de sacatrapa, munheca de samambaia, sabe aquela coisa assim? Ele não gastava dinheiro, tinha sempre o dinheiro, sempre comprava as coisas dele, sempre coisas boas, porque ele era assim. Mas tem irmãos que são o contrário, gastam tudo que tem, e tem uma única filosofia: se eu vou morrer, não sei quando, pode ser que eu morra amanhã, deixa eu gastar hoje. Tudo que faz, gasta, e gastando tudo que faz, ainda gasta o que não tem, porque se vale do crédito. E aí você diz: como é que podem ser tão diferentes? Sabe por quê? Porque o pecado marca cada um de nós de uma forma diferente. Cada um de nós tem um defeito mais intenso do que o outro. Um é ciumento, o outro é mentiroso, o outro é promíscuo. O nosso irmão Paulo, ele vai escrever e vai dizer assim para nós, através da carta a Timóteo: foge das paixões da mocidade. Então, Paulo define para nós uma das muitas características da mocidade: o ceder às paixões. O que é uma paixão? A paixão é um desejo, um sentimento, uma emoção descontrolada. Qual é a diferença entre amar e estar apaixonado? Estar amando e estar apaixonado. A pessoa que ama, ela é centrada. A pessoa que ama é responsável. A pessoa que ama pensa. O apaixonado não pensa. O apaixonado é descontrolado. Muitos, numa paixão, matam o objeto do seu amor. Muitos, numa paixão, gastam o que não têm. A paixão é alguma coisa que destrói. Graças a Deus, a gente não fica apaixonado a vida inteira. A gente começa na paixão, mas amadurece para o amor. Tem que ser assim com todas as coisas. Só que a paixão, quando eu falo de paixão nesse sentido, naturalmente você já imaginou a paixão por alguém. Apaixonado por um homem, apaixonado por uma mulher. Mas essa paixão pode ser por um monte de coisa. As nossas emoções. Certa ocasião, eu encontrei um moço
aqui de um desses países vizinhos e conversando com ele, perguntei: está gostando do Brasil? Ele disse: vocês são muito calorosos, vocês são muito bons, é um povo muito alegre, só tem um problema, vocês são muito passionais, cedem muito à paixão, tudo é com muita força, nada aqui é 8 ou 80. Você sabe o que é 8 e 80? Eu vi uma definição hoje muito interessante. 8 é o tempo que um deputado vai gastar para se aposentar. 80 é o que nós vamos gastar para aposentar. Então 8 ou 80 é o tempo de um deputado aposentar e o tempo da gente aposentar. Mas em termos de paixões, nós somos 8 ou 800. Nada conosco está sob controle. Paulo vem e diz assim: fujam as paixões da mocidade. A característica da mocidade é isso. Leandro Carnal, é muito interessante ouvir Leandro Carnal, porque é uma pessoa inteligente, é tão gostoso ouvir uma pessoa inteligente falar, e ele falando, da diferença dele hoje, com mais de 50, e quando ele era menino. Ele diz: quando eu era menino eu entrava na piscina, quando eu era mais novo eu vinha correndo e pulava na piscina. É verdade, né? Eu me lembro quando tinha ali meus 12, 13, 14 anos, estudava aqui no colégio salesiano, e aos sábados a piscina era liberada, né? Então o seu Aloísio, não sei se está vivo, espero que esteja bem, que Deus o abençoe, né? E se não estiver vivo, que esteja com o Pai. Mas seu Aloísio limpava a piscina sábado de manhã, e antes que ele abrisse a piscina para a gente usar, eu estava lá. Não interessava se estava fazendo frio, eu estava lá. Quando ele abria o portão e dizia: pode entrar, eu vinha correndo e já me jogava. Alguns mais atrevidos, mais passionais, ainda davam uma cambalhota no ar antes de cair na parte mais funda da piscina. Mas você já viu como é que uma pessoa mais velha entra na piscina? A pessoa mais velha, primeiro ela procura um lugar, aquele negócio de segurar, ele segura, aí ele põe o pé no degrau, aí tira, porque está fria a água, aí põe, espera, aí vai descendo, aí depois ele não vai para a parte funda, ele agacha, a água fica aqui, mas ele não vai para a parte funda, porque ele já aprendeu que você pode escorregar antes de dar a cambalhota e bater a cabeça, que você pode se afogar, que você pode ter comido um pouquinho mais e ter um problema qualquer de digestão ali. A pessoa mais velha, ela não cede mais a esses desejos. Então Paulo vai dizer para nós aqui, escrevendo a Timóteo: numa casa não tem só utensílios de honra, tem também de desonra. Tem vasos de ouro, de prata, de bronze, mas tem alguns que são de madeira, tem alguns que são de barro. Gente, na vida é assim. Tem aqueles que se fazem pessoas de ouro, tem aqueles que se fazem pessoas de prata, com sabedoria, com bom senso, com paciência. E tem aqueles que são absolutamente descontrolados para tudo. Paulo vai dizer: toma cuidado, se controle, porque o descontrole traz problema. A grande pergunta é: como é que nós vamos nos tornar pessoas que controlam as suas paixões? Como é que eu vou vencer a minha compulsão pela mentira, pelo ciúme, pela inveja, pela promiscuidade, pela compra desregrada, pela violência, pelo grito? Como é que eu vou vencer todos esses defeitos que estão em mim? Como é que eu vou consertar isso, irmãos? Alguns precisam de um conserto rápido e podem partir daqui. Deus olhou para todos nós dentro de Adão, porque o pecado de um passou a todos, cada um foi tatuado com um problema, alguns mais, outros menos. Quem foi mais prejudicado pelo pecado tem que passar mais tempo nessa terra. A pessoa diz: eu não quero morrer cedo não, eu quero viver muito. Sabe quem vive muito? Quem tem que ser muito limado, quem tem que ser muito trabalhado. Deus tem uma lixa chamada vida, e Ele vai descascando a pessoa. Você já reparou que tem pessoas que partem rápido? Por que uma criança nasce e morre? Porque ela tem que ressuscitar. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, todo ser humano que estava dentro de Adão vai ter que entrar na carne, vai ter que entrar no corpo, para poder morrer e poder participar da ressurreição, porque Jesus disse assim: toda
todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não é apenas um conhecimento intelectual, é a aquisição de uma experiência espiritual, que só Jesus pode dar. Nesse tempo da graça, há a manifestação do Evangelho, mas para aqueles que não estiveram debaixo do Evangelho, a graça também os alcança. Paulo explica isso em Romanos. Aqueles que morreram sem lei serão julgados. E Deus usa a sua própria consciência, quer acusando, quer defendendo-os, no dia de Cristo e pelo Evangelho de Cristo. O patamar é Jesus. E a consciência de quem não foi alcançado pela pregação do Evangelho vai servir de Evangelho para eles, segundo o padrão que é Jesus. Então, todos serão julgados segundo o padrão de Jesus, pela sua consciência ou pela sua consciência em função da palavra que ele recebeu. Mas aquele que entrou na vida e partiu rápido, e eu explicava isso para o Tiago no final da nossa viagem de sexta-feira, eles podem partir rapidamente, porque eles não tinham muito o que ser trabalhados. Quanto mais tempo a pessoa fica aqui, mais ela tem que ser trabalhada, mais ela precisa ser limada, colocada no lugar. A Bíblia diz assim, Humberto, Salmo 90, verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A ciência afirma que a nossa espécie torna-se mais sábia à medida que vai tendo mais experiências. Quanto mais eu vivo, mais eu devo me tornar sábio. Quanto mais eu vivo, mais eu devo me apropriar de recursos para vencer as minhas paixões. Então, meu pai, na sua sabedoria, dizia o seguinte: o novo pode, o velho sabe. Irmãos, que interessante, não é? O novo pode, o velho sabe. Às vezes, não se espera que um velho consiga pegar uma mala e andar com ela. Não se espera que o velho pegue um saco de cimento, jogue nas costas e faça uma maceira. Você espera que o jovem faça isso. Então os educados dizem aos mais jovens, quando você encontrar uma pessoa mais velha carregando uma sacola, pede licença e carrega para ela. Se você encontrar um velho carregando alguma coisa, pegue e leve para ele, porque ele está cansado, ele não pode, tem um problema de coluna, já ficou mais velho, a musculatura está flácida, mas o novo pode. O problema é que o novo não sabe. O novo é impulsivo, é descontrolado, é passional, cede a todos os desejos com muita facilidade. Mas quando uma pessoa adquire do Espírito Santo o conhecimento necessário para dominar a si, Deus o leva. Irmãos, quando alguém aprende, de alguma forma, a depender somente de Deus, ele está pronto para passar para frente, a dar um passo em direção à eternidade, a voltar à eternidade de onde ele veio. Ele passa pela vida para aprender. Então por que uma criança nasce e morre? Porque ela não foi muito tatuada pelo pecado. O pecado que entrou por Adão e pegou a todos, não pegou aquela alma como pegou uma outra. Aquela que foi muito marcada vai ficar aqui muito mais tempo, mas Deus não quer que eu e você soframos. Deus não quer. Então Deus faz algo lindo e maravilhoso. Ele nos ensina a ir para o deserto. Israel, durante 400 anos, ficou ali no Egito e não conheceu o Deus de seus pais. Eles esqueceram o Deus de José. Eles esqueceram as grandes obras que José fez. Eles esqueceram a história de Jacó lutando com o anjo, de Isaac e de Abraão. Eles começaram a acreditar nas divindades do Egito, eles começaram a acreditar em muitas coisas que não deviam. Então, para que eles entrassem na terra prometida, primeiro eles precisavam se desenvolver, eles precisavam conhecer o Deus de seus pais. E Deus então chama o Moisés e Arão e diz assim: vai para Faraó e diz para Faraó: solta o meu povo para que ele vá ao deserto para me adorar. Porque é na adoração que nós conhecemos a Deus. O que é adoração? Certamente, não é o Rodrigo apaixonado pela Karina como ele é, né? Ele vai dizer assim: eu adoro a Karina. Essa palavra adoro ganhou um outro significado para nós aqui hoje. Significa amar demais, né? O Nilson
diz: eu amo tanto a minha esposa, que eu posso dizer que eu adoro a minha esposa. Não, a palavra adorar na Bíblia não é o superlativo do gostar, não é o superlativo do amar. Adoração na Bíblia é você se inclinar. Então o Senhor Deus diz para Faraó, através do ministério de Moisés e de Arão: solta o meu povo para que ele vá ao deserto, para celebrar a mim e me adorar, para fazer festa a mim e se submeter a mim. Então Deus começou a quebrar a cerviz de Israel no deserto. Irmãos, Deus nos chama ao deserto. Se nós formos espertos, nós vamos começar a aprender a recuperar o tempo do retiro espiritual, o tempo do silêncio. Eu tenho falado na igreja aqui de entrar no silêncio de Deus. Você já reparou como é que a gente gosta de orar? A gente gosta de orar pouco, a gente gosta de orar em horários confortáveis. Nós temos aqui uma campanha de oração há quantos dias? Começou quando? Começou na quarta-feira de cinza. Isso foi quando? Esqueceu, tem umas 3 semanas. Tem umas 3 semanas que a gente está chegando aqui na segunda, sexta, 5 horas da manhã. Irmãos, são os mesmos. É raro ter uma carinha nova, são os mesmos. A gente sabe quem é que vai levantar às 4, 4:30 e vir cá. É difícil levantar. Eu ainda chego aqui e brinco com todo mundo: nossa, que cara boa, todo mundo com aquela cara assim. É difícil. É difícil sair daqui e ir para algum lugar. É difícil ficar em silêncio. É difícil trazer à memória as promessas de Deus. É difícil orar pelos nomes, pelas imagens que Deus vai trazendo à imagem da gente, à mente da gente. Mas é preciso que nós aprendamos a ir para o deserto. Jesus não começou o ministério dele sem passar 40 dias no deserto. João Batista foi para o deserto, Israel foi para o deserto, Abraão foi para o deserto. Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, que quando ele teve uma revelação de Deus, ele subiu para o deserto. Nós precisamos aprender a não apenas ir para um lugar árido, mas ir para um lugar de solidão, para um lugar onde nós possamos meditar na nossa vida, onde nós possamos começar a olhar para os nossos erros e dizer: eu entendo que eu tenho errado e eu não quero mais errar. E aí eu posso, a partir dessa minha decisão, dizer para Deus: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Eu vejo em mim que eu não quero fazer isso que eu estou fazendo, mas eu vejo em mim que eu amo fazer o que eu não quero fazer. Eu amo fazer o que eu não gosto de fazer. É uma incoerência que eu trago em mim, Senhor, porque o pecado está em mim, o pecado habita em mim. Então me ajuda. E no deserto, na solidão, é que Deus começa a ministrar aos nossos corações. Como nós gostamos às vezes de orar com as pessoas ouvindo aí, nós já temos as orações. A gente já sabe, a gente vai no automático, eu vejo isso em mim. A gente repete as mesmas frases, os mesmos pedidos, às vezes muda o personagem. Pastores e religiosos mais famosos, que estão aí na televisão há mais tempo, que estão na internet, a gente já sabe como é que eles oram. E alguns conseguem até imitam muito perfeitamente de tanto que ouvem. Mas como é que é a oração do Espírito? Como é que é a oração da solidão? Como é que é a oração, irmão? Às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã. Como é que é a oração quando você se retira? E quando a gente fica sem a internet? Você pode se imaginar sem Instagram, sem Facebook, sem televisão, sem celular? Sabe qual outra característica do deserto? No deserto a gente não quer pudim, a gente não quer lasanha, a gente não quer suco de acerola, não quer Coca-Cola. No deserto você começa a dar valor para a água, você começa a dar valor para qualquer coisa que venha ao seu estômago. Já viu filho bem criado? Como é que filho bem criado não gosta de comer? Não é? Meu filho não come verdura. Ah, pastor, é uma dificuldade. O que seu filho come? Salgadinho, o senhor acredita? Ele não gosta de comida. Come bife? Não, ele não gosta de bife. Ele gosta de comer salgadinho, ele gosta de comer doce, ele gosta... E o que você dá para ele comer? Ah, pastor, se eu não der isso, ele morre de fome. É mesmo? Será que morre mesmo? Você já viu aquele que não tem? Conversa com os mais velhos. Quem aqui foi muito pobre, irmãos? Quem veio? Os mais velhos, provavelmente. Quem veio da pobreza mesmo? Lembra quando era pequeno e que angu com oropronobis era bom? Lembra que quando não tinha verdura dava para comer mamão verde? Você conhece mamão verde? Já comeu mamão verde cozido?
No deserto a gente aprende que aquilo que mata a fome é importante. Você não vira e diz assim: ah, isso eu não gosto, isso eu não quero. Você olha e diz: isso eu preciso. Você não diz: ah, não, eu não gosto de suco, eu quero Coca-Cola. Você não faz isso, a água pode estar barrenta, você fala: eu vou beber água barrenta. Sabe o que no deserto a gente aprende? O quanto a gente precisa de Deus. A gente às vezes acha que não precisa de Deus. Eu vou no culto o dia que eu acho que devo, eu vou ficar na palavra que eu gosto, que eu não gosto eu vou embora, eu não vou orar de madrugada, eu não vou orar de manhã, não vou levantar cedo porque é muito cedo, dizimar eu não vou de jeito nenhum. Mas quando você está no deserto, você diz: Deus, eu preciso de um mover teu, e Deus diz assim: olha, tem uma fonte de água ali, você corre, a água é amarga. Aí Deus fala assim: larga de frescura, pega um galinho e joga lá dentro, e a água vai ficar doce, e você joga aquele galinho e bebe a água, e você diz: Mara, as águas de Mara eram amargas e agora são doces. Você come maná porque foi o que Deus mandou. Você não vira para Deus e diz assim: Deus, dá para variar e mandar uma feijoada hoje? Não, você não fala isso para Deus, você colhe e come porque é o que tem para comer. Quando a gente começa a aprender a fazer retiro, quando a gente começa a aprender a buscar Deus em verdade e em espírito, a gente começa a descobrir como a gente precisa se alimentar daquilo que Deus tem para nós. Não é o que eu quero, é o que Deus sabe que eu preciso. Já repararam como é que filhos, eu estava falando de filhos que comem só o que querem, né? É interessante, eu acho isso tão interessante, os pais dizerem assim: meu menino não come, pastor, ele é horrível para comer. Eu fico pensando: como é que um menino pode ser horrível para comer? A fome é tão básica, deixa com fome para você ver como é que ele vai ficar bom para comer. Pastor, não come. Irmã, come. Deixa sem comer que você vai ver que come. O melhor tempero que tem é a fome. A grande verdade é que os pais não querem que os seus filhos sofram. O meu filho não vai passar pelo que eu passei. O meu filho não vai sentir a falta daquilo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. E aí você vai na loja e compra um telefone de R$800 e dá para um menino. Aí você não deixa o seu menino sem comer porque ele gosta de danoninho. Então você não vai dar para ele a comida, você vai dar para ele danoninho. Já viu como é que fica esse menino? Fica gordo, fica bonito, fica fraco. Fica fraco. Ele não é gordo de saúde, ele é gordo de deficiência. Tem carboidrato demais na alimentação dele. O menino é pesado, vai entrar na adolescência obeso, obesa. Vai ser uma dificuldade, vai ter que fazer cirurgia bariátrica, vai ter que fazer 1000 coisas. Quando o que você precisa é deixar essa pessoa ter uma experiência com o necessário. Deus quer te levar, irmão e minha irmã, para o deserto para você ter experiência com o necessário de Deus. Senhor, eu não preciso de outra coisa senão do Senhor. Me ensina a depender do Senhor. Me ensina a ter fome da Tua palavra de verdade. Me ensina a ter sede da Tua unção de verdade. Senhor, fala ao meu coração. Não me dá o que eu quero, me dá o que eu preciso. Irmãos, nós não precisamos de muito. Nós precisamos de muito pouco, na verdade. E aí a Bíblia vem e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Isso está no Salmo 90, no verso 12. Em Provérbios, capítulo 9, verso 10, vai dizer assim: o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então você vai viver até ter temor de Deus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você vai viver até aprender a ter temor de Deus. Ah, pastor, mas viver bom, né? Viver é bom, a gente vai... É? A Bíblia diz que depois dos 70, a vida é só canseira e enfado. Enquanto a pessoa não aprender a ter temor de Deus, ela fica aqui passando pelas provas. Ela fica aqui passando pelas provas. Pastor, se for assim, eu não vou ter temor de Deus para eu viver bastante. Tá bom, ótimo, ainda mais com essa previdência alterada do jeito que está sendo aí. Você vai ver que pobreza que vai ser. Vai entrar na aposentadoria com 75, 80 anos, ganhar R$600, R$800. Se ficar viúva, vai ter uma pensão que é a metade, vai receber R$400, né? E o 880 vai funcionar. Eu não quero entrar na velhice assim. Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu tenha temor do Senhor, que eu saiba que o Senhor é um Deus sério,
que eu tenha compromisso com a minha fé, com a minha igreja, que eu esteja debaixo de um pastorado, que eu esteja crescendo no conhecimento da tua palavra, que eu conheça. A Bíblia diz, olha aqui para mim, irmão, em nome de Jesus, minha irmã, a Bíblia diz assim: atendendo ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres na palavra. Mestres. Enquanto você não se tornar mestre da palavra, você vai ficar aqui. E quando você encontrar com alguém que já partiu, não fique triste. Aquela pessoa, mesmo que você não tenha visto, dentro dela, em algum momento, ela aprendeu a ter temor de Deus. E aí ela foi levada. E às vezes a gente vai para o deserto só para aprender a ter temor de Deus. Então, que a gente possa investir na nossa espiritualidade agora, antes que venham os maus dias, na linguagem de Eclesiastes capítulo 12, nos quais venhamos a dizer, não tenho neles contentamento. Deus não quer que você sofra, e Deus não quer prolongar a sua vida aqui. Quem quer prolongar a sua vida aqui, com todo o respeito que me merecem as grandes instituições, as grandes organizações, é a indústria farmacêutica, a indústria médica. Eles querem te prolongar aqui. Eles vão te dar remédio para te segurar aqui na terra o máximo possível, para que você possa ter plano de saúde, comprar remédio para pressão, para o diabetes, para um monte de doença, porque eles vão ganhar na sua velhice. Quem é de Deus e ama ao Senhor, não tem medo da morte, pelo contrário, como Paulo diz assim, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.